Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou agora, nesta terça-feira, 18 de outubro, a derrota do Cruzeiro, a primeira derrota do Cruzeiro em casa para o Guarani por 1-0. Mas foi um jogo extremamente atípico. Primeiro, o árbitro que apitou a partida, o Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, é péssimo. Ele é muito ruim. Ele é ruim, ele é confuso, ele é um dos piores da nova geração. Mas o Cruzeiro também vacilou, né? Teve dois jogadores expulsos no primeiro tempo. E olha, e a gente pode até querer analisar aí as expulsões, mas vamos lá. Aos 33 minutos, o Daniel Júnior foi expulso. E aí a câmera mostra por xingar o árbitro. Não dá pra você, num árbitro ruim, que erra, que deu um cartão pro Rafael Cabral logo no início, com 16 minutos por cera. Você acha que por 16 minutos do primeiro tempo ele tá fazendo cera? O árbitro é ruim. Mas aí eu entendo que o Daniel o Júnior deu razão para ele expulsar. Ele, tanto que ele expulsou direto. E a câmera flagra ele falando palavrão. Pois bem, o Cruzeiro teve um jogador aos 33 e nesse mesmo lance o Felipe Machado foi contestar o árbitro. É aquela coisa, né? O cara é ruim e você vai bater boca com ele, tomou um amarelo o Felipe Machado. 3 minutos depois ele fez uma falta mais ou menos forte. Eu não daria o segundo amarelo para ele. Mas um árbitro ruim, vingativo, foi lá e deu o segundo amarelo. Ou seja, expulsou Daniel Júnior aos 33, expulsou Felipe Machado aos 36. Né? Aí, gente, aí fica um negócio esquisito, né? Porque você fala, o árbitro é ruim, os jogadores deram brecha pro ruim crescer em campo. O Daniel Júnior, para mim, foi expulso corretamente pelo palavrão. Não tem como se alugar. A câmera flagrou. Agora, a expulsão do Felipe Machado, ele tomou o cartão amarelo por querer questionar o árbitro na expulsão do Daniel Júnior. E aí fez uma falta que eu não interpreto como que merecia segundo o cartão amarelo. Mas aí você está dando interpretação por árbitro. De qualquer maneira, o Wagner do Nascimento Magalhães estragou o jogo. E aí o Cruzeiro perdeu por 1-0 do Guarani. Conheceu sua primeira derrota dentro de casa. Já é campeão, já subiu, enfim, tem todas aquelas situações positivas do Cruzeiro, mas nas últimas rodadas foi a terceira derrota de seguida. Então está totalmente desinteressado. E para o Guarani foi sensacional, o único time que venceu as duas partidas diante do Cruzeiro. Venceu 1-0 em Campinas, venceu 1-0 no Mineirão. Chegou aos 47 pontos, está provisoriamente na 10ª colocação e, claro, agora ele tem uma situação tranquila para poder não cair mais. Então vai só cumprir tabela nas próximas partidas. Aliás, eu tenho até umas anotações que eu fiz do Cruzeiro, eu vou passar tudo para vocês, mas antes de mais nada eu vou convidá-los a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente para dar seu like, para a gente trocar aquele papo que a gente fez. Estava acompanhando a partida aqui no Premier e trocando ideias até com torcedores do Cruzeiro, com torcedores no modo geral, a respeito da arbitragem, da partida, da situação do Cruzeiro, enfim, de ter jogado com 9 e depois ainda teve o Edu expulso no segundo tempo, mas o Edu já tinha sido substituído. Teve também o preparador físico expulso. Foram 4 expulsões para o Cruzeiro. Bom, convido vocês então a fazer a inscrição no canal do Desdemar, ativar o sininho e vamos lá, tá aquele likezinho e vamos trocando aquela ideia, certo? Bom, vamos lá. Primeiro, peguei até o papelzinho aqui para vocês para falar o seguinte. O Brock teve o seu contrato automaticamente renovado, porque tinha uma cláusula de renovação. Se o Cruzeiro atingisse algumas metas e tal, ativava a cláusula dele, ele atingiu as metas, então o Brock também continua para a próxima temporada no Cruzeiro. Se o Brock continua, tudo indica que o Chay vai voltar para o Botafogo. Parece que já acenaram os clubes Cruzeiro e Botafogo e tudo, então é a tendência que o Chay, que está machucado, não continue no Cruzeiro. O Cruzeiro estava tentando, né, atrás de um novo recorde, né, porque o time que mais pontos somou dentro de casa, e essa derrota, falta jogar com o CSA ainda dentro de casa, mas essa derrota pode complicar. Depois eu vou fazer os cálculos, né? O Náutico em 2006 e o Corinthians em 2008 chegaram a 87,7
aproveitamento dentro de casa. O Cruzeiro tinha 88,2. Com essa derrota, evidentemente ele vai diminuir, e aí precisa ver ele vencendo, se vencer o CSA, se ele vai conseguir bater esse recorde também. Essa derrota acabou prejudicando o Cruzeiro nessa situação. E na partida de hoje, né, o Cruzeiro, até anotei aqui, não tinha o Zé Ivaldo suspenso, Rafa Silva, Wesley Gasolina, Estênio e Neto Moura, todos no DM. Então o Cruzeiro entrou em campo com Rafael Cabral, Giovanni Jesus, Oliveira e Brock, Felipe Machado, William Oliveira, Pedro Castro e Daniel Júnior, Jajá, Luvanor e Edu. Foi esse o time que o Paulo Pesolano, que voltou, estava suspenso na última partida, voltou para o banco de reservas. O Guarani foi a campo com Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan e Mike, Leandro Vilela, Richard Rios, Giovanni Augusto, Isaac, Iago e Yuri. O jogo começou, eu entendi assim que o Guarani começou um pouco melhor, né? O Jajá obrigou o goleiro Kozlinski a espalmar uma bola aos 5 minutos. O Giovani chutou para fora aos 6, então o Cruzeiro começou abafando. De repente, principalmente com o Richard Rios, o colombiano do Guarani, aos 6, aos 18 e aos 22, em chutes de fora da área, ele levou muito perigo pro gol do Rafael Cabral, né? Tava em cima. E aí o Jajá, aos 29, teve também uma grande oportunidade. Então percebam que o Cruzeiro começou matando, depois o Guarani teve chutes de fora da área, aí o jogo deu aquela equilibrada, até que o Daniel Júnior é expulso aos 33 minutos. E aí, essa expulsão eu não consigo contestar o Wagner do Nascimento Magalhães, que é ruim demais. Mas não dá para contestar, porque a câmera do Premier flagra ele falando palavrão pro árbitro. Deu munição. Todo mundo fala palavrão e tal no campo, você percebe nas transmissões. Mas ao xingar diretamente o árbitro, o árbitro nos expulsou, você não vai poder falar nada, ele vai colocar na súmula que foi ofendido, que foi um palavrão e tal. E aí, o que você vai falar? Bom, 33 minutos e nesse mesmo lance, Felipe Machado tomou o cartão amarelo por bater boca com o juiz pela expulsão do Daniel Júnior. Pois bem, aí o que acontece? Logo em seguida, o Machado faz uma falta no jogador do Guarani e é expulso aos 36. Então, aos 33 e aos 36, arrebentaram o Cruzeiro. O Cruzeiro com 2 a menos. E o Guarani, vamos lá, não teve culpa nenhuma, né? Não teve culpa nenhuma. O certo é que depois, ainda com 2 a menos, a melhor chance na reta final do primeiro tempo foi com um chute de fora da área do Jajá, que levou perigo aos 49 minutos. Pois bem, claro, veio o segundo tempo e eu entendi que o Pesolano poderia mexer no time, mas ele voltou com a mesma equipe, com os mesmos 9 jogadores. Sem o Felipe Machado e sem o Daniel Júnior, ele continuou com o Jajá, com o Luvanor, com o Edu, foi ousado. Mas como também já subiu, já está com tudo tranquilo, né? O Cruzeiro já tem aquela situação privilegiada, subiu com muita rodada de antecedência, né? Então, é claro, o que você quer? Fazer testes. Acho que ele pegou e falou, não vou mexer agora, porque o time vai cansar, eu dou um tempinho e vou substituindo. Por sorte, o Guarani com 10 minutos fez 1 a 0, uma bela triangulação ali. O Isaac foi lançado e aí na saída do Rafael Cabral ele deu uma cavadinha bonita. O Giovanni Jesus tentou tirar a bola ainda, mas o passe do Iago foi bonito e a finalizadinha 10 minutos 1 a 0. Um pouquinho antes, né, dos 10 minutos, aos 9, o Pesolano fez a primeira substituição, tirou o Edu e colocou o Kaique, um lateral. Talvez aí para tentar precaver. E logo em seguida saiu o gol, né? Então, aí, evidentemente, o Guarani com vantagem e percebendo também o Cruzeiro com 2 a menos, também tirou um pouco o pé. O jogo caiu mais ou menos no marasmo. A gente viu quase nada. Aí o Persson, que tinha entrado no Guarani no lugar do Leandro Vilela, teve de 29 minutos um chute que o Rafael Cabral fez a defesa. E aí, o que aconteceu? Com 32 minutos, o Pesolano colocou o Breno, o Rodolfo e o Bruno Rodrigues, né? E aí ele tirou o Jajá, tirou o Luvanor e tirou o Pedro Castro, para tentar dar velocidade. E deu.
porque o Bruno Rodrigues teve duas boas chances, em chutes ali de fora da área, mas teve um até o Kozlinski que fez uma boa defesa. Tentou dar velocidade. O Moser também do Guarani foi tirou o Lucas Ramon, colocou o Matheus Lud, que ele já tinha colocado o Persson no Vilela, porque o Vilela tinha amarelo e ficou com medo de ser expulso. Colocou o Matheus no lugar do Richard Rios e tudo. Por quê? Porque o Richard Rios, no lance que saiu o gol aos 10 minutos, ele vai dar uma voadora na bandeirinha de escanteio. Mas não foi no pau da bandeira. Mas claro, estava nervoso, 2 a menos, o Edu já tinha sido substituído, estava com a cabeça quente e tal. Foi para cima do cara, falou para ele não chutar a bandeira, porque tem a bandeirinha do Cruzeiro e tal, também sem sentido. Acabou sendo expulso. E no segundo expulsão, quando o Cruzeiro já tinha perdido o Daniel Júnior e perdeu o Felipe Machado, o preparador físico também tinha sido expulso. Então, claro, o Cruzeiro nervoso, o Edu já tinha sido substituído, mas foi expulso também. Aquele clima de tensão acabou mais ou menos com assim qualquer ânimo para o jogo. Então, mesmo com 2 a mais, o Guarani não assustou o Rafael Cabral, que chegou até 2, 3 vezes no final da partida ir para o ataque para tentar fazer gols em falta, em cobrança de escanteio e tudo. O certo é que o Cruzeiro, já naquela fase de campeão, tranquilo e tudo, com 2 a menos, foi valente. Foi valente. Os 21.491 torcedores que estiveram no Mineirão para uma renda de 450, pouco mais de 451 mil reais, quer dizer, mesmo com o time já vem de 2 derrotas, tranquilo e tudo, foram quase 22 mil pessoas no estádio, que é a paixão do torcedor. Mas com 2 a menos, com 33 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, aí ficou difícil. O Guarani fez 1 a 0, tirou o pé. O Cruzeiro foi valente, correu. Ainda no finalzinho, já do jogo aos 43, o Juan Christian depois entrou no lugar do William Oliveira. O Pesolano mostrou que é ousado, mostrou que é arrojado, tentou tudo ou nada, não conseguiu. E o Guarani com 2 a menos, ao fazer o gol aos 10 minutos, também o jogo morreu para ele. Então, para o Cruzeiro, 72 pontos, campeão com rodadas de antecedência, é muito tranquilo, bateu o recorde, foi o time de toda a história da Série B que subiu com antecedência e que foi campeão com antecedência, né? 7, 6 rodadas. Então, com muita tranquilidade. Então, o Cruzeiro agora parece que está passeando no campeonato, parece mesmo. Né? Mas com 2 a menos não dá nem para você falar isso. Ele veio com aquela camisa rosa bonita e veio para cima, vinha fazendo um jogo, o jogo estava muito bom, mas com 2 a menos ficou difícil. E para o Guarani fica o orgulho de ter vencido o campeão, o líder, as 2 vezes, né? O único time que fez isso em Campinas e no Mineirão, e garantiu a sua permanência na Série B. Claro, a rodada está começando hoje. Nós tivemos ainda, antes do jogo da derrota do Cruzeiro para o Guarani por 1 a 0, o empate do Brusque com o Novo Horizontino 2 a 2. O Brusque praticamente rebaixado, o Novo Horizontino quase se livrando, mas a rodada vai terminar lá no domingo. E aí eu venho com todo o apanhado geral dessa 36ª rodada, com todos os detalhes. Hoje, assim como eu farei na 37ª e na 38ª, eu vou fazer sempre o jogo do Cruzeiro, porque merece pela façanha do título, pela façanha do acesso com tanta antecedência e para você respeitar o líder. Então é isso aí, forte abraço a todos e domingo eu venho com rescaldão total dessa 36ª rodada. Um abraço e até lá!